Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem impactante sobre o Brasil. A gente está falando daquela decisão do governo Trump, agora em 2025, né, de meter uma tarifa de 50% em tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. Começou em agosto. O documento que a gente tem aqui, Trump faz Brasil tremer com seu anúncio, vai fundo nisso. Então, a nossa ideia aqui é tentar desembrulhar essa história, o que levou a isso, como a economia está sentindo o baque e, principalmente, qual é a dinâmica política por trás, essa relação Trump-Brasil. Parece que tem mais coisa aí do que só comércio, né? Ah, com certeza. A análise que a gente está usando aqui não trata isso como uma simples medida comercial, não. Fala em terremoto econômico. Terremoto econômico, forte isso. Sugere que vai muito além de números, sabe? É um teste para a capacidade do Brasil de se proteger, de defender seus interesses nesse cenário internacional bem mais turbulento. É um choque direto mesmo. Faz sentido. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, é bom lembrar, né? Trump voltou para a Casa Branca em 2024 e a plataforma America First veio junto. Exato. Ou seja, prioridade total para os interesses americanos, o que quase sempre quer dizer protecionismo. Exatamente. E, bom, não é a primeira vez que o Brasil sente isso vindo dele, né? No primeiro mandato, a gente lembra, teve aquelas tarifas sobre aço, alumínio. Sim, alegando dumping, o Brasil ainda conseguiu negociar umas cotas, né? Conseguiu. Mas o que essa análise que a gente está vendo ressalta é a diferença brutal agora. 50%. E não só em aço e alumínio, é sobre tudo. Sobretudo, é uma escalada nossa. Sem precedentes, muito mais abrangente. E parece que teve um aviso antes, né? A análise fala de uma carta. Trump mandou uma carta para o presidente brasileiro em julho de 2025. Isso. E pelo jeito o tom não era nada amigável. A análise diz que a carta criticava políticas brasileiras tipo regulação de rede social, proteção de dados. Que estariam, na visão dele, prejudicando as gigantes de tecnologia americanas, Google, Facebook, Amazon. Ele teria interpretado isso como prática desleal. Entendi. E tem um ponto interessante aí que a análise levanta. A carta, diz o documento, fazia umas menções indiretas à família Bolsonaro. Sério? Sim. E isso, segundo a análise, foi usado aqui no Brasil por alguns senadores mais da esquerda para politizar a coisa toda internamente, sabe? Ah, claro. A política interna sempre entra. Sempre. Mas a perspectiva central do documento é, olha, esquece um pouco a briga interna, a ação do Trump foi direta, foi unilateral e o custo para o Brasil é real, é agora. Não tem muito como fugir disso. A tarifa tá aí. E que custo, hein? Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. A gente está falando de mais de 30 bilhões de dólares em exportação só em 2024. É muito dinheiro. Aí, de repente, tudo nosso fica 50% mais caro lá. É um prato cheio para a concorrência, né? Argentina, Índia, China devem estar adorando. Com certeza, o espaço fica aberto. E o estrago aqui dentro, bom, começa pelo agronegócio, que é um pilar nosso, né? Soja, café, carne, suco de laranja. Exato, produtos que o Brasil domina no mercado global. Uma tarifa dessas derruba a demanda americana. E o produtor aqui, que já está lidando com custo alto de insumo, frete, tudo isso, Imagina. corre o risco de ver as vendas despencarem. Isso mexe com a economia de regiões inteiras. Pense em Minas, Espírito Santo, Paraná, Centro-Oeste. É menos renda, menos emprego, o comércio local sente na hora. A análise cita até o exemplo do café, né? Cita. Diz que para o consumidor americano o preço pode até subir no começo, mas para o nosso produtor, com menos gente comprando, a tendência é o preço cair aqui dentro. É complicado. E não para no campo, né? A indústria também apanha feio. Eu penso logo na Embraer, um orgulho nacional. Sim. A análise fala em risco de cancelarem pedidos de jatos. Isso seria um golpe gigantesco. Não só para a Embraer, mas para toda aquela cadeia de fornecedores em São José dos Campos. Exatamente. E as siderúrgicas, Usiminas, CSN, Gerdau, elas já vinham sofrendo com as tarifas anteriores. Verdade. Agora o cenário piora muito. A análise fala em risco real de demissão em massa. E aí você soma químico, outros manufaturados, é um efeito cascata.
E o mercado financeiro, como sempre, reage na velocidade da luz, né? Na hora. O documento relata: dólar disparou, mais de 10% de alta logo depois do anúncio. É o reflexo da insegurança, né? Claro. A B3, nossa bolsa, também sentiu, principalmente as ações das exportadoras, tipo Vale, JBS, BRF. Imagino. E os economistas que a análise consultou, bom, eles falam até em risco de retração do PIB, coisa de 1,5%, só por causa da tarifa. Nossa, 1,5% do PIB é muita coisa. É muita coisa. E ainda tem a pressão da inflação, com o dólar mais caro. O Banco Central pode até ter que subir juros, sabe, para tentar controlar. Aí o crédito fica mais caro para todo mundo. Complica tudo. Mostra como a nossa economia fica exposta, né, a esses choques que vêm de fora. Vamos voltar um pouco para essa questão política que você mencionou que a análise dá bastante peso. Parece que essa tarifa é mais que dinheiro, é um recado. É bem por aí que a análise vai. Ela dedica um bom espaço para essa interpretação. O documento traça um contraste bem claro, sabe? Entre como Trump viu o governo Bolsonaro, Que era visto como aliado, né? conservador, pró-mercado. Isso, descrito como um aliado confiável. E como ele, Trump, segundo a análise, perceberia o governo atual. Aí a visão seria outra. Um governo mais à esquerda, talvez desalinhado, até anti-americano e mais próximo da China. Entendi. Nessa leitura que a análise apresenta, a tarifa vira quase uma ferramenta geopolítica, uma forma de pressionar o Brasil e de mandar um recado para o mundo. Olha, esse tipo de governo, esse tipo de política não tem meu apoio. Ou pior, tem minha hostilidade. E aí volta aquela história da carta e das políticas de tecnologia. A análise realmente amarra isso como gatilho. A percepção do Trump de que o Brasil estava, sei lá, prejudicando as empresas americanas foi decisivo. A análise sugere que sim, que essa foi a justificativa que o Trump usou na hora. Ele não teria visto essas regulações como o Brasil exercendo sua soberania digital, mas como um ataque direto às indústrias americanas. E a tarifa seria a resposta. A resposta, bem direta e dura. E isso, segundo o documento, se encaixa numa estratégia maior do Trump, agir sozinho, de forma bem agressiva, para proteger o que ele define como interesse americano e para deixar claro para os outros países. Se fizer política que eu considero hostil, vai ter custo econômico. Pesado. É uma lógica de poder, né? Exato, a análise capta isso. É sobre poder, sobre redesenhar as regras do jogo internacional na base da força e talvez de uma certa lealdade ideológica que ele espera. Para a gente ter uma ideia mais concreta, vamos dar uma olhada rápida em alguns setores que a análise destaca. O café, por exemplo. Você já mencionou. Sim, Brasil é o maior produtor, EU é o maior comprador. A análise alerta. Uma rede como Starbucks pode simplesmente virar e falar, vamos comprar de outro lugar. E aí o impacto é direto em milhares de cafeicultores. Milhares. E o suco de laranja? O Brasil domina esse mercado, a tarifa, como a análise aponta, acaba funcionando como um subsídio indireto para a produção lá na Flórida, que é a nossa principal concorrente. Ou seja, prejudica a gente e ajuda eles. Exatamente. E na indústria mais pesada, aço, minério de ferro, a situação que já não era boa fica crítica. Gerdau, Usiminas, CSN. Todas sentem. E, indiretamente, até a Vale pode sentir. Se produzirem menos aço lá por causa da tarifa, vão comprar menos minério de ferro daqui. Verdade, tem esse efeito indireto. E carnes. Setor importantíssimo, JBS, BRF. A análise estima uma queda de até 30% nas vendas para lá. 30%, isso é emprego indo embora, né? Principalmente Sul, Santa Catarina, Paraná. Muito desemprego em risco. E voltando à Embraer, não é só o dinheiro dos aviões que podem não ser vendidos. É estratégico. É um setor de alta tecnologia com uma cadeia enorme por trás. Olhando esses exemplos, fica bem claro como a análise pinta esse quadro. É um golpe que atinge em vários níveis, do pequeno produtor à indústria de ponta. Expõe muita fragilidade nossa. E o Brasil? Como está reagindo? O que a análise diz sobre as respostas daqui? Bom, o documento menciona a reação oficial, né? O presidente brasileiro condenou a medida, falou em recorrer ao OMC, Organização Mundial do Comércio. Que é quem deveria arbitrar essas brigas comerciais. Exato. Mas funciona.
A análise acredita nisso? Olha, o texto mostra um certo ceticismo, para ser sincera. Sugere que a OMC tem tido dificuldade historicamente para assegurar essas ações unilaterais de superpotências, principalmente os Estados Unidos com uma liderança como a do Trump. A análise descreve a postura americana nas negociações como dura, inflexível, o que, claro, complica muito uma solução pela OMC. Entendi. E aqui dentro, no Brasil, a política interna, como fica? Aí a análise descreve um cenário que a gente conhece bem: divisão. Previsível. Pois é. A oposição, segundo o documento, estaria culpando a família Bolsonaro pela relação ruim com o Trump. Mas a própria análise chama isso de cortina de fumaça. Por quê? Porque, argumenta o texto, isso desvia o foco do principal. A ação foi dos Estados Unidos, foi unilateral. E também aponta o que chama de hipocrisia de alguns setores da esquerda. Criticam o protecionismo do Trump, mas, na visão da análise, esquecem das barreiras que o próprio Brasil impõe a produtos de fora. Interessante essa perspectiva. E fala-se em retaliação. Tipo, o Brasil taxar produtos americanos também? Sim, a análise menciona essa possibilidade. Taxar iPhones, por exemplo, ou outros produtos. Mas a visão ali é que essa tática do olho por olho talvez não resolva o problema de fundo, sabe? Que seria a nossa dependência. Exato. A dependência de poucos mercados, de commodities, o que nos leva a um ponto crucial que o documento levanta: a urgência do Brasil ter um planejamento estratégico de verdade, de longo prazo, para diversificar parceiros, diversificar o que a gente vende e fortalecer alianças também. Então, para a gente ir amarrando, qual é a grande mensagem que essa análise deixa? A lição principal. Olha, a conclusão central é que essa tarifa de 50% é um alerta. Um alerta muito duro sobre a vulnerabilidade da nossa economia. De como a gente depende de fora, né? Exatamente. Depende muito de commodities, de poucos grandes compradores. E aí a análise defende que o Brasil precisa de uma liderança mais firme e de estratégias econômicas que o documento chama de patrióticas, focadas em proteger o interesse nacional. E tem alguma recomendação mais específica para um grupo que a análise chama de conservadores? Tem sim. O documento detalha o que vê como lições para esse grupo. Fala em resistir a pressões de fora, ter planejamento estratégico sério, priorizar o interesse brasileiro, meio que espelhando o America First do Trump. Mas para nós, investir pesado em tecnologia e inovação para agregar valor ao que a gente produz. Diversificar de verdade. Diversificar de verdade, reduzir burocracia aqui dentro e, um ponto-chave, buscar mais união política em torno do que é interesse nacional. O objetivo final seria ter mais soberania econômica. E além da economia, da política, tem algum aprendizado social que a análise destaca? Algo para a população em geral? Sim, ressalta muito como essas decisões, tomadas lá em Washington, afetam diretamente a vida aqui, no preço da comida, na segurança do emprego, na estabilidade do dia a dia. É verdade, a gente sente no bolso. Exato. E isso, argumenta a análise, deveria reforçar na gente a consciência de que precisamos de políticas que nos protejam melhor desses abalos externos. Bom, então, resumindo nossa conversa, baseada nessa análise, Trump faz Brasil tremer com seu anúncio, a gente viu a paulada que foi essa tarifa de 50%, os efeitos devastadores na economia, no agro, na indústria, no financeiro. Vimos também a complexa trama política, essa relação Trump-Brasil com visões diferentes sobre os governos aqui e os desafios enormes que o Brasil tem pela frente para se defender e talvez repensar sua estratégia no mundo. Exatamente. E acho que a pergunta que fica a provocação final que essa análise nos deixa é: num cenário global, onde parece que essas ações unilaterais, essas demonstrações de força das grandes potências podem ficar mais comuns, como países como o Brasil, que tem essa dependência externa grande, podem de fato construir mais resiliência? Como podem afirmar sua soberania? Que tipo de ajuste estrutural de longo prazo a gente precisa fazer para não ficar tão vulnerável a esses terremotos econômicos?
Fica aí para a gente pensar.